Bom dia! Mais uma sexta-feira para a honra e glória do Senhor. Toda sexta-feira eu faço live aqui às 7 horas da manhã. Você é o meu convidado a estar participando, amém? Bom dia, Davi. Seja bem-vindo. Enquanto o pessoal vai entrando. Hoje nós vamos falar um tema sobrenatural, a vida após a morte. Hoje é o nosso tema da live, a vida após a morte. Bom dia, Leandra. Bom dia, Esther. Sejam bem-vindos. Bom dia, amor. Deus abençoe vocês. Sexta-feira de chuva. Bom para ficar enroladinho debaixo da coberta, né? Mas nós temos as nossas tarefas a serem cumpridas, não é verdade? Bom dia, Marta. Queridos, terça-feira nós reunimos para jejuar juntos, cada um no seu lar, da forma que já tem costume. Então, nós criamos uma comunidade, um grupo no WhatsApp. Lá no link da bio do meu perfil, tem o link lá para você entrar no grupo. E como que funciona esse propósito? Nós jejuamos toda terça-feira em prol do motivo que o Senhor colocar no seu coração. Seja cura, libertação de alguma pessoa que você conhece, talvez de você mesmo, ou uma cura interior, um renovo, uma resposta. Talvez você precise de um direcionamento do Senhor, do que fazer. Então, esse jejum vai ser o motivo que o Senhor vai colocar no seu coração. Amém? E aí, como que você faz para participar? Você entra lá no link da bio e você já garante a sua vaga lá no grupo. E lá eu envio mais informações. Lá tem um PDF de orientação de como fazer o jejum. Eu mandei também um modelo de oração para quem tem dúvida, como iniciar, né, o jejum diante do Senhor, como orar. Eu deixei lá uma oração de modelo. Então você não pode ficar de fora. Venha participar, venha crescer junto conosco, amém? O jejum está sendo bênção. Nós cremos no poder da oração, nós cremos no poder do jejum. E grandes coisas o Senhor vai fazer, amém? Bom dia, Silvana, Glécia, Ingrid, bom dia. Sejam bem-vindos. Bom dia, Wellington, Madalena, bom dia. Itamar, bom dia. Bom, a nossa live hoje, o tema é a vida após a morte. Para onde nós vamos? Será que teremos consciência? Bom dia, Leni. Seja bem-vinda. Então, o tema nosso da live é isso. Será que nós vamos ter consciência após essa vida? Para onde que nós vamos? Compartilha já essa live com pelo menos 3 pessoas, dos seus aí amigos, familiares. Compartilha aí agora. Tenho certeza que Deus vai falar muito conosco nessa manhã. E essas são algumas dúvidas que eu vou esclarecer nessa live, amém? Bom dia, Maria Ângela. Vamos orar para iniciar? Feche os seus olhos aonde você estiver, se for possível, que nós vamos estar orando, amém? Pai querido, Pai amado, graças te damos, Pai, por mais uma manhã, Pai, pelo privilégio, Pai, de falar, Pai, do teu amor, de podermos, Pai, estarmos aqui, Pai, em liberdade para falar da tua palavra. Queremos, Pai, chamar agora a presença do Espírito Santo. Espírito Santo, fala conosco nessa manhã, Pai, me usa, Pai, conforme o Senhor deseja, que eu não venha falar nada, Pai, por mim mesmo, mas inspirada, Pai, pelo Teu Espírito Santo. Pai, toca os corações, vai entrando, Pai, nos lares, Pai, abrindo, Pai, o entendimento, Pai, preparando, Pai, para que a Tua palavra, Pai, ela venha, Pai, germinar, Pai, nos corações, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém.
Bom dia, Ticiane, Ju, Letícia, sejam todos bem-vindos. Então, o tema da nossa live é a vida após a morte. Queridos, olha o que vai falar em 1 Tessalonicenses 5:23. Se você puder, abra sua palavra, 1 Tessalonicenses 5:23. Eu vou esclarecer essas dúvidas que eu mandei lá, as perguntinhas, né? Para onde que nós vamos após a morte? Será que vamos ter consciência? Eu vou esclarecer isso para vocês. Então, olha o que vai falar. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, olha aqui, o que está falando? Nós somos seres triúnicos. O que é isso? Nós temos corpo, alma e espírito. Então, nós temos 3, tá? E aí o pessoal fica perguntando assim, mas o que acontece quando nós morremos? O corpo, né? Essa matéria, ele tem dia para nascer e morrer. A carne. Essa carne é o templo que está nesta terra temporariamente. É nesta carne que habita uma alma e um espírito. E olha que interessante. Em Eclesiastes 12:7 vai falar: e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, do pó viemos, do pó voltaremos. Então, quando essa carne morre, a carne enterra e acabou. Por mais que essa carne morra, nós somos um ser eterno. Você sabia disso? Como assim, Viviane? Eu vou explicar para vocês. Então tá, nós somos corpo, alma e espírito. O corpo do pó da terra veio, do pó voltará. Até aí tudo bem? E o espírito? Olha o que vai falar em Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Em outras versões a palavra vai falar que o homem foi feito de seres viventes. Olha que profundo isso. Olha o que vai falar em João 4:23. Mas a hora vem, e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Olha o que está falando. O nosso espírito é a ligação com as coisas espirituais. Deus, ele é espírito. Tá falando aqui em João 4:23. Deus, ele é espírito. E o que significa o espírito? É aquilo que dá vida. É aquilo que vem de Deus. E o espírito, ele define grandes influências da nossa vida. É o espírito que recebe a influência do Espírito Santo, que convence, né, nós do pecado. Então, essa influência do Espírito Santo vem no nosso espírito, e é ele que traz a necessidade do arrependimento, a necessidade de nós não pecarmos, essa consciência de que é errado. Ele traz também a consciência da salvação, e ele nos permite ter um relacionamento pessoal com Deus. Então, é através do nosso espírito que nós temos um relacionamento com Deus. Amém? Portanto, Deus soprou em nós o Espírito para termos vida espiritual, aonde que nós temos um relacionamento com o Senhor, amém? E o Espírito, ele se alimenta das coisas de Deus, como a leitura da palavra, os louvores, séries cristãs, as orações, o jejum. Então, o nosso Espírito, ele se alimenta dessas coisas. E olha que interessante, quando o Espírito está forte, nós resistimos ao pecado. Então, quando você vai alimentando o seu espírito,
você vai mortificando a sua carne. E aí você começa a olhar mais para as coisas do Senhor. Olha o que vai falar em Gálatas 5,17. Se você puder, abra comigo, por favor. Lá vai dizer que a nossa carne, ela briga a todo tempo com o Espírito. Fica brigando, porque a carne quer as coisas do mundo e o Espírito quer as coisas de Deus. Então é um brigando com o outro. Vamos ler juntos? Gálatas 5,17. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Olha que profundo isso. Então a nossa carne, o que a nossa carne deseja? Ela quer o que é errado, o que é pecado, o que muitas das vezes é errado perante aos olhos de Deus. E o Espírito, ele deseja as coisas do Senhor. Então há uma batalha em nossa vida a todo momento. E sabe o que vai predominar? É o que estiver mais forte em você. Será que é a carne ou o Espírito? Olha o que vai falar em continuação do Gálatas 5,17. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quem aí quer essas coisas? Eu quero, amém, Senhor, eu recebo. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, olha como que funciona. É uma luta, a qual que... Olha que a palavra está falando, olha. E os que são com Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Então, a nossa carne, a todo momento, ele está desejando as coisas desse mundo. Só que o Senhor orienta nós crucificarmos a nossa carne e deixar o quê? O Espírito vencer essa luta. Mas a gente só vai conseguir vencer alimentando ele, amém? Então, se você alimenta o seu espírito, a carne não vai predominar sobre você, porque o seu espírito está forte, tá? Olha o que vai falar em Eclesiastes 12:7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, o corpo, essa carne do pó veio, do pó voltará, né? Então, após a morte, o pó volta para a terra. O espírito, ele volta para Deus, que o deu. Aqui nós acabamos de ler em Eclesiastes 12:7. Então, o espírito volta para Deus. Mas e a alma? Tá faltando um, não é verdade? Para onde vai a nossa alma? Será que teremos consciência? Será que morreu, acabou? O que vocês acham? Qual que é a opinião de vocês? Muitas pessoas acreditam que nós estamos vivendo aqui nessa terra e quando morrer acabou tudo. E não é bem assim. Sabe, queridos, para onde vai a nossa alma é uma incógnita. Sabe por quê? Porque vai depender de mim e de você. Do que você faz, do que nós fazemos nessa terra.
se você aceitou Jesus ou não, o seu relacionamento com Deus, se você manteve a sua salvação. Porque tem pessoas que acham que uma vez salvo é sempre salvo, e não é bem assim. A alma, ela tem dois caminhos. Ou ela vai para a salvação eterna, ou ela vai para a condenação eterna. Eu vou explicar melhor a seguir. Então a alma, ela vai depender de mim e de você. Amém? E o que é a alma? A alma, ela é a personalidade individual da pessoa. A alma, ela tem os sentimentos, os desejos, as vontades. Na palavra, esse termo alma, né, a palavra, ela é usada para descrever o homem. Isto é, o ser vivente. Lá em Gênesis 2:7, fala isso, né? O Senhor soprou em nós o fôlego de vida e nos tornamos alma, nos tornamos seres viventes. Mas tem algumas pessoas que ela acha que o espírito e a alma é a mesma coisa, e não é, tá? Em 1 Tessalonicenses 5:23 nós lemos, nós somos corpo, alma e espírito. Então são três coisas diferentes, amém? Olha o que vai falar em Lucas 1:46 e 47. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Olha o que ela tá falando, a minha alma engrandece ao Senhor. E o espírito, que é outra coisa, né, se alegra em Deus, meu Salvador. Então nós somos triúnicos, tá? Corpo, alma e espírito. E a alma, queridos, ela não tem validade para morrer igual o corpo, né? Essa carne, ela tem data para nascer e data para morrer, né? A nossa vida, ela está no controle de Deus. Mas a alma, ela é como se fosse inclinada para pecar. É como se estivesse de mãos dadas com a carne para pecar. Elas estão ali como se fosse de mão dada. E na palavra, em 1 Tessalonicenses 5:23, vai falar que a alma, ela é o quê? Corruptível. Olha o que vai falar. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo. Então a nossa alma, ela é corruptível. A alma, ela é o quê? Ela é a raiz dos males. A alma, ela se alimenta do quê? Das emoções, os prazeres desse mundo. Por exemplo, quando você desfruta de um almoço em família, quando você faz uma viagem, quando você está apaixonado, quando você assiste um filme, uma série, aquilo que você gosta de fazer, quando você alimenta coisas que você deseja comer, coisas boas, uma comida que você gosta, né? Então a alma, ela se alimenta disso. E a alma também se alimenta das coisas ruins. Quando você tem ódio por alguém, tristeza, quando você fala mal de alguém, certo? Então, a alma é isso. Ela se alimenta dessas coisas. E a nossa alma, ela gosta de quê? De vaidades, satisfazer os desejos. Não é verdade? E quem está no mundo, queridos, quem ainda não teve, né, a revelação de Jesus para aceitá-lo como único suficiente Salvador, aqueles que vivem, né, de uma forma que não condiz com a palavra do Senhor, são pessoas que estão sendo governadas pela alma. Então a alma, ela pensa, ela deseja e o corpo vai lá e faz. Certo? Então é preciso o quê? Nós alimentarmos o nosso espírito para doutrinar a nossa alma. Então é uma briga constante a todo momento, né? A nossa alma, né, vaidosa, ela quer muitas coisas aqui nessa terra. E aí, se nós somos governados pela alma, tudo que a gente pensar, tudo que a gente querer, a gente vai lá e faz. Sem pensar se é pecado ou não. Só que aí, quando o espírito está forte, né, e aí vem o Espírito Santo, ele vai o quê? Te limitar. Não que ele vai te limitar, porque o Senhor não nos obriga a nada, né? Nós temos o livre-arbítrio. Mas ele vai tentar o quê? Opa, não pode. Opa, isso tá errado, isso é pecado.
E aí nós começamos o quê? A doutrinar a nossa alma, nós começamos a doutrinar a nossa carne. E ela começa a perder para o nosso espírito, porque o espírito está forte. Amém? Nós falamos lá no início da live, uma forma de fortalecer o nosso espírito é o quê? Buscando as coisas de Deus, lendo a palavra, ouvindo louvores, jejuando, indo na igreja, né? Estando em comunhão com os irmãos, participando de uma célula. Então são coisas o quê? Buscar as coisas de Deus. Amém? Então quando a proposta do pecado vier, e a alma sentir aquele desejo de pecar, de fazer algo que não agrada a Deus, o seu espírito vai estar tão forte para dizer o quê? Não. Você diz, eu não vou fazer isso porque eu sei que é errado. E aí você consegue vencer isso porque o seu espírito está forte. Amém? Mas, queridos, tem algumas pessoas que não gostam, né, de ler a palavra, de ouvir louvores, de tirar um tempo para conversar com o Senhor, de orar. Mas, queridos, isso é que nos mantém forte. É isso que nos mantém no propósito do Senhor, para que nós alcancemos a salvação. Você alimenta o seu espírito, você começa a pensar mais nas coisas de Deus. Eu não sei se você já teve se você já reparou isso. Quanto mais você busca, mais espiritual você começa a ficar. Você já não começa a ficar tão preocupada com as coisas aqui na terra. Você começa a preocupar com as coisas do Senhor. A palavra do Senhor não vai falar: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando nós buscamos e entendemos isso nos mantém o quê? Fortes, vivos perante o Senhor. Amém? Então a sua alma, ela pode ir para a salvação eterna, junto com Jesus, aonde está sendo preparado o quê? A nova Jerusalém, as ruas de ouro, aonde não vai ter mais dor nem morte. Ou também pode ir para a condenação eterna, aonde tem fogo, dor, ranger de dentes. E isso não sou eu que estou falando, é a palavra do Senhor. E tem algumas pessoas que falam assim: ah, será que isso é verdade? Não sei se eu acredito nisso. Queridos, peça ao Senhor para te mostrar, quebrantar o seu coração para você crer na verdade. Porque tem algumas pessoas que pensam que talvez isso não é real, porque as pessoas falam isso já há tanto tempo e até hoje não aconteceu. Mas eu quero te falar que vai chegar um tempo que isso vai acontecer. E está tudo na palavra do Senhor. Você precisa crer nisso aqui, ó. Na palavra do Senhor. Porque é ela que é o nosso manual. Tá tudo aqui falando, tá? Isso tudo que eu falei na live, né? Sobre o nosso corpo, alma e espírito. Sobre a alma ir ou para a salvação eterna ou para a condenação. Está na palavra do Senhor. Então você precisa o quê? Crer na palavra de Deus. Amém? Crer nas escrituras. Existe um plano de Deus para todos se tornarem filhos de Deus e alcançar a salvação. Mas depende de mim e de você para escolher caminhar nessa verdade. Então depende de nós, tá? Para onde a nossa alma vai após a morte. Jesus veio, pagou um alto preço na cruz do Calvário por mim e por você. Então nós não precisamos ter que pagar, comprar nada, não. Pelo contrário, é gratuito a salvação do Senhor. Mas nós precisamos aceitá-lo como o único e suficiente Salvador. Olha o que vai falar em Mateus 16, 26. Mateus 16, 26. Pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Olha o que está falando. Para você que não acredita que a alma pode, sim, ter a condenação eterna. Olha o que está falando a palavra. Pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Como assim perder a alma? Ir para a condenação eterna. Ou que dará o homem em troca da sua alma? Então, o que a palavra do Senhor está falando? Não adianta a gente viver aqui de uma forma desregrada, uma forma satisfazendo só os desejos da nossa alma, do nosso eu, e a gente não alimentar o espírito. Por quê? Pode perder a alma se a gente não aceitar Jesus, ficar só nos prazeres desse mundo,
não se render aos pés de Cristo? Olha o que vai falar em Mateus 10, 28. Não tenha medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenha medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Olha o que está falando a palavra do Senhor. Tenha medo de quê? De Deus. Gente, nosso Deus, ele é amor. Nosso Deus, ele é soberano. A sua majestade é real. Deus é, assim, infinitamente bom, né? Ele nos amou tanto que ele enviou seu único filho para morrer em nosso lugar. Porém, Deus também, ele é justiça. E a própria palavra nos mostra, olha, tenha medo de Deus que pode destruir no inferno a tua alma. Então a nossa alma, ela vai diante do tribunal de Deus. Quando nós morremos aqui, não acabou não, queridos. A nossa alma, ela vai diante de Deus e o Senhor vai julgar se você foi salvo ou não. E sabe, queridos, o diabo, ele está interessado em quem? Roubar almas. Porque ele sabe do plano de Deus, ele sabe dos propósitos que Deus deixou aqui para todo mundo. Ele vai lá e te apresenta, o diabo vai lá e te apresenta pratos bem vistos, montados. Fala que você pode viver uma vida aqui realizando os seus desejos, sua alma. Independente se isso agrada a Deus ou não. Ele coloca mentiras na sua cabeça falando que, você pode viver dessa forma porque isso aí é balela. Porque Jesus não vai voltar. Meu querido, eu quero te falar que Jesus vai voltar. E ele há de julgar cada um. Então nós precisamos nos preocupar com isso sim. Independente do que o diabo tenta te mostrar, tenta te colocar na sua cabeça. Às vezes ele fala assim, você pode fazer isso, independente se isso aqui passa por cima dos princípios que o Senhor deixou para nós, independente se é pecado ou não. O que é pecado? Que coisa é essa? Mas tudo isso, queridos, tem um preço muito caro. E sabe como? Sabe qual que é o preço muito caro de viver uma vida desregrada aqui na terra, uma vida fora da presença de Deus? Sabe qual que é o preço? A morte. Olha o que vai falar em Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Queridos, é uma palavra que nos confronta muito, mas é a palavra do Senhor, amém? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, olha o que está falando, para você ter a vida eterna, é um dom gratuito de Deus. Jesus já pagou na cruz do Calvário a nossa dívida. Era para nós morrermos, era para nós termos a condenação eterna. Mas a palavra do Senhor vai falar que nós éramos o quê? Merecedores de ira. Mas o Senhor intercedeu por nós, o Senhor enviou Jesus na cruz do Calvário para nós termos vida eterna com Ele, vida em abundância. E isso é para mim e para você, são para todos. Está disponível. Basta você aceitar e permanecer com a sua salvação. Porque é uma construção, você precisa estar a cada dia se renovando, se santificando. Amém? E a cada dia que passa, queridos, é uma oportunidade de você mudar os seus atos, de nós corrermos para Jesus, de nós renunciarmos o nosso eu. Às vezes nós cantamos aquele louvor, Senhor, eu te entrego tudo que há em mim. Senhor, renuncio o meu eu por amor a Ti. Mas será que as nossas ações, o nosso dia a dia tem realmente renunciado à nossa carne, crucificado, como o Senhor falou, crucificar junto com Jesus os nossos desejos, prazeres, aquilo que não satisfaz o Senhor? E queridos, é tão bom caminhar com Jesus. Além de nós termos a salvação com Ele, nós temos um Pai que cuida e zela por nós. Um Pai que a todo momento você pode sentir o amor dele no seu dia a dia, basta você aceitá-lo. Amém? E como que nós podemos alcançar essa salvação? Talvez você não saiba. Como que
Como que eu faço para minha alma ser salva, Viviane? A salvação, ela vem através de Jesus. É o único caminho, né? Aceitando ele como o único e suficiente Salvador. Não é por obras, tá, querido? Não é por quem você é, se você é bom, se você é honesto, se você é trabalhador. Não é por isso. Existe um único caminho. Aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Tem algumas pessoas que falam que a salvação vem por obras. Ah, se eu doar 10 cestas básicas, se eu ajudar o necessitado todo mês. Queridos, isso é muito bom. Isso é necessário sim nós fazermos. Mas a salvação não vem por meio disso. Tá? Na palavra do Senhor fala que vem por aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. E eu quero fazer uma oração por você, se você deseja, né, aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Você possa escrever agora no comentário assim, eu quero aceitar, ou eu quero voltar para Cristo. Talvez você andou por caminhos errados e hoje você se arrepende, você quer voltar para a presença. Você pode escrever aqui no comentário. E você que está assistindo depois no Instagram ou no YouTube, você pode me chamar no direct aqui do Instagram que eu vou orar por você. Amém? E queridos, uma outra pergunta que eu vou esclarecer para vocês. Será que teremos consciência após a morte? É uma pergunta que eu vou esclarecer para vocês. Vamos ler juntos em Lucas 16, 19? Lucas 16, versículo 19. Olha a palavra aqui que vai dizer se nós teremos consciência ou não. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Então, mais uma vez aqui, o Senhor nos mostra que após essa vida, após nós morrermos aqui, haverá uma outra vida com o Senhor, né? Seja para salvação ou para a condenação eterna, né? No inferno. Então aqui tá falando, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seio. Então o que tá falando? O rico, ele faleceu, e ele ergueu os olhos, né? Abriu os olhos, ele estava onde? No inferno, estando em tormentos. E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Olha para você ver. Lázaro estava com o quê? Com os anjos no seio de Abraão. Ele foi salvo. Ele estava num lugar o quê? De paz. E já Lázaro estava o quê? No tormento, onde que queima fogo que não cessa. Tanto que ele desejou que Lázaro molhasse a ponta do seu dedo na língua. A ponta do seu dedo para refrescar a língua dele, porque estava tão atormentado na chama que ele não estava aguentando. E olha, queridos, não sou eu que estou falando, é a palavra do Senhor. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu é atormentado. Olha, queridos, haverá vida sim após a morte. Mas depende de mim, de você, para onde a nossa alma vai. Versículo 26. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que caíssem passar daqui para vós não poderia, nem tampouco os de lá passar para cá.
Então, o que tá falando? Quando a sua alma, né, ela vai diante de Deus e você é julgado, se você vai para condenação ou para salvação, depois não tem como passar de um lado para o outro. Né? Se você morrer aqui e for condenado, misericórdia. Não é esse o meu desejo. Mas se porventura acontecer, a pessoa não tem como mais voltar. A pessoa não tem como mais ir para outro lado, ela não tem mais oportunidade. Por isso que eu falo com você, hoje você tem a oportunidade de ainda buscar o Senhor e de garantir a sua salvação através de Jesus. Versículo 27. E disse ele, rogo-te, pois, o Pai, que o mandes à casa de meu pai. Olha aqui que ele lembrou, olha como que eu falo para você que vai ter consciência. Ele falou assim, olha, eu tenho 5 irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Olha para você ver, ele estava lá, o rico, em lugar de tormento, pegando fogo, atormentado em chamas, e ele lembrou o quê? Que ele tinha 5 irmãos e pediu para ir lá avisar ele, porque estava preocupado. Minha família, os meus amigos, a minha parentela, nossa, os meus irmãos, não pode vir para esse lugar de tormenta, avisa eles. E olha aqui que a palavra do Senhor vai falar no versículo 29. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouça-nos. E ele disse, não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscitem. Olha que profunda. O que ele falou? Que os irmãos precisavam se arrepender e ele acreditava que se alguém voltasse dos mortos para ir lá falar com ele, para alertar, eles iriam se arrepender, mas isso não é possível. Por isso que o Senhor levanta pessoas para falar do amor, por isso que o Senhor levanta pastores, profetas, evangelistas. Não é para viver uma vida que de oba-oba, não. É para conscientizar eu e você da salvação. É para proclamar o reino, mostrar as maravilhas que Jesus, o grande propósito que o Senhor tem para nós. Porque vai acontecer, queridos. E essa passagem ela é muito profunda. Porque ele se preocupou o quê? Com os irmãos que ficaram lá. Só que ele não podia fazer mais nada. Então, quando a pessoa morre aqui nessa terra, ela já não pode fazer mais nada. Ela vai diante de Deus e o Senhor vai julgar. Amém? A Marta falou, eu creio que os olhos verão o Deus vivo. Amém. Se vamos ter consciência após a morte, sim, diante de Deus. Amém. Queridos, isso é muito sério. A Silvana falou, Jesus voltará como juiz. E é exatamente isso. E, queridos, entende que isso é muito profundo? Vai muito além de religião. Tem gente que pensa que é porque é cristão. Não é sobre religião. Vai muito além disso. Nós somos criados por Deus e para sermos filhos, para passar a eternidade ao seu lado. Então, não é sobre religião, sobre quem você é, não é sobre isso, é sobre Deus. Você crê que você foi criado por um Deus criador que fez os céus e a terra? Porque a palavra do Senhor nos fala isso. Que o Senhor criou tudo, todo ser que nele há. E todo ser adore ao Senhor. Então nós somos feitos e criados para passar a eternidade ao lado de Jesus. Amém? Ao lado de Deus Pai, Espírito Santo. Mas vai depender das nossas ações, tá? E algumas pessoas falam assim, Viviane, é difícil viver para Deus. É difícil ser cristão, é difícil ir na igreja, ler a palavra. Queridos, difícil mesmo é morrer sem Jesus. Difícil é chegar diante de Deus e Ele falar, eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Misericórdia disso acontecer. Nós precisamos chegar diante do Senhor com as vestes limpas e o Senhor falar assim, ei filho, entre. Ei filho, agora você alcançou as boas novas, você alcançou a vitória. É isso que nós desejamos, é isso que eu desejo para mim e para você.
Amém? E para toda a sua família, os seus amigos, a sua parentela. De nós alcançarmos o que? A vitória. Nós alcançarmos esse lugar, a Nova Jerusalém que está sendo preparada. E queridos, nosso Deus, Ele é tão grande, tão poderoso. Ele não quer que nós vivamos aqui nessa terra de qualquer maneira, não. Se rendendo aos prazeres desse mundo, bebedeiras, vícios, prostituição, não. Na palavra do Senhor vai falar que sem santificação ninguém verá a Deus. Então não adianta achar que nós podemos fazer tudo nessa terra e ainda vamos ter a salvação. Não, não é bem assim, não. Sem santificação, ninguém terá a Deus. Nosso Deus vivo está e Ele voltará. Amém? Silvânia falou, devemos buscar ao Senhor enquanto podemos achar. Amém. Hoje é uma oportunidade de você encontrar com o Senhor, de você aceitar Jesus ou voltar para os caminhos dele. Amém? Então nós precisamos confiar na palavra do Senhor, viver conforme Ele nos orientou na palavra. A Bíblia é o nosso quê? O nosso manual de vida, o manual de conduta. Amém? E se você conhece, queridos, alguém que precisa de aceitar Jesus, precisa de arrepender dos maus caminhos, envie essa live para essa pessoa. Nós estamos finalizando mais uma live para a honra e glória do Senhor. Eu quero te pedir que compartilhe. Eu quero que você também ore por essa pessoa, porque nós não podemos ficar acomodados. Eu tenho a certeza da minha salvação, está bom, está garantido. Mas não é só isso, queridos. E os da sua casa, e a sua parentela, os seus amigos, por onde que eles têm andado? Será que você tem sido aí um canal de Deus para abençoar, para alertar eles? Eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa de Jesus. E Deus chamou eu e você para trazer luz e sal nessa terra. Amém? Repita comigo. Deus pode contar comigo. Deus pode contar comigo, porque eu vou levar a palavra, eu vou falar com a minha parentela, com os meus amigos, com quem o Senhor deseja que eu fale. Amém? Porque isso tudo, querido, vai acontecer, vai chegar um tempo que Jesus vai voltar, e isso é real, e muitos vão poder ver. E se você ficou com alguma dúvida dessa live, pode me perguntar lá no direct, me manda uma mensagem, tá bom? Que eu vou estar esclarecendo para você. Vamos orar para nós finalizarmos? Feche os seus olhos, se você puder, aonde você estiver, e compartilhe essa live, viu? É bênção demais o que Deus vai abrir, né, os entendimentos, fazer quebrar as fortalezas da mente, coisas que o diabo coloca na nossa mente que não é verdade. Então vamos orar. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por mais uma manhã, por mais uma sexta-feira. Pai, eu quero te colocar, Pai, a vida de cada um, Pai, em tuas mãos. Cada um, Pai, que está aqui na live. Cada um, Pai, que vai assistir depois. Que seja o Senhor, Pai, tocando, Pai, nos corações, nas mentes, Pai. Trazendo, Pai, toda a liberdade, Pai, que eles possam, Pai, ter acesso ao Senhor, Pai, verdadeiramente, Pai, na Tua palavra. Pai, eu profetizo, Pai, sobre a vida deles, que todas, Pai, as artimanhas de Satanás, todas, Pai, as setas que o inimigo colocou, Pai, na mente deles venham ser caídas por terra agora, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que seja o Senhor, Pai, trazendo, Pai, uma limpeza, Pai, na mente, nos pensamentos. Aquilo, Pai, que é mentira, Pai, que eles aprenderam como verdade, que venha ser destronado, Pai, através, Pai, da Tua palavra, através do Teu poder, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, eu quero, Pai, abençoar a vida de cada um. Abençoa, Pai, os lares, Pai. Levanta, Pai, os Teus filhos, Pai. Que todos, Pai, aqui possam ser salvos, Pai. Que possam alcançar, Pai, a salvação eterna. Que eles possam chegar diante do Senhor e o Senhor falar assim: ei, filho, eu te conheço. Venha. Nós queremos, Pai, chegar diante do Senhor, Pai, com as nossas vestes limpas.
perante ao Senhor. Nós queremos andar aqui nessa terra, Pai, exalando o bom perfume de Cristo. Nos mostra, Pai, como isso é tão necessário. Nos mostra, Pai, como é tão importante, Pai, seguir, Pai, o teu chamado aqui nessa terra. Viver, Pai, o propósito que o Senhor tem para nós. Porque o mundo, Pai, nos ensina que viver sem Jesus é bom. O mundo nos ensina que viver sem a palavra é correto, é certo. Que viver em pecado. O que é pecado para o mundo? O mundo não existe isso. E ele tenta nos mostrar que isso é o caminho correto. Mas a tua palavra, Pai, ela vai em conflito, ela vai na contramão do mundo e nos mostra que nós devemos sim buscar o Senhor verdadeiramente, que nós devemos preocupar sim, Pai, para onde que a nossa alma vai, Pai. Então nós cremos, Pai, na tua verdade, nós cremos, Pai, que Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. Que o Senhor, Pai, pagou um alto preço, Pai, e nós fomos comprados, Pai, por um alto preço do sangue do Cordeiro, Pai. E esse sacrifício, Pai, não foi em vão. Esse sacrifício, Pai, para o mundo é como se fosse, Pai, algo que, foi apenas um sacrifício, não. Mas nós cremos, Pai, que foi um grande propósito que o Senhor tem para nós, Pai. E o Senhor Jesus, Pai, antes de morrer, falou, está consumado. Está pronto, está selado. Então basta nós querermos, basta nós buscarmos o Senhor, basta nós abrirmos o nosso coração para o Senhor, Pai, adentrar e fazer mudança, Pai, na nossa vida. Porque quando o Senhor, Pai, chega na nossa vida, o Senhor transforma. O Senhor traz renovo, o Senhor traz cura, o Senhor traz libertação. O Senhor, Pai, liberta os cativos, quebra as portas, as correntes de bronze, Pai. Pai, tira, Pai, dos calabouços, tira, Pai, da podridão espiritual, da frieza espiritual, Pai, em nome de Jesus. Pai, onde a minha voz, Pai, está chegando, envia, Pai, os teus anjos ali, Pai, para tocar, Pai, a vida de cada um, Pai, e eles possam ser quebrantados pelo teu Espírito Santo, quebrantados, Pai, por tua presença. Convença-nos, Pai, do que está errado no nosso dia a dia, se nós estamos pecando, o que nós precisamos, Pai, fazer, Pai, para parar de pecar. Alimenta, Senhor, Pai, o nosso espírito e nos fortalece, Jesus, para que nós tenhamos, Pai, irrepreensíveis, Pai, até a vinda do Senhor Jesus, que possamos estar, Pai, com o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito irrepreensíveis diante do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, o final de semana de cada um. Seja o Senhor guardando, nos livrando, Pai, de todo mal. Abençoa, Pai, a casa e a família, Pai, dos teus filhos, Pai. Traga para eles, Pai, a provisão que eles precisam. Tragam para eles, Pai, tudo que eles precisam nesse dia, nesse final de semana. E que seja o Senhor, Pai, com eles a todo momento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, Deus abençoe você. Não deixe de compartilhar essa live. Deus é muito bom. E eu espero que você sinta também, assim como eu sinto o amor de Deus todos os dias na minha vida, eu quero profetizar na sua vida que você também vai sentir o amor de Deus, que você vai dar importância para as coisas do Senhor, porque vai chegar um dia que isso tudo vai acontecer. Não é balela, não é coisa do mundo, não. É coisas lindas que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Amém? Que Deus abençoe muito você. Obrigada pela participação. Maria Ângela está falando amém. A Rose, amém. Silvana, glória a Deus. A Marta, bendito seja o Senhor Jesus Cristo. Obrigada, Viviane, por se colocar na disposição para Deus, para nos trazer uma palavra abençoada. Amém, queridos. Deus abençoe vocês. Não é por mim, é por Jesus, né? Ele que me chamou para esse propósito que dá as lives. E eu tenho o privilégio de estar aqui falando com vocês através de Jesus, através do Espírito Santo. Então, cada palavra que eu trago aqui é inspirada por Deus. É o Espírito Santo que coloca em mim o que eu preciso falar aqui. Amém? Que você possa receber isso de bom grado, porque é do Senhor. Amém? Que Deus abençoe vocês. Um grande abraço, um beijo a todos.